Boa noite, bora para mais uma projeção semanal. Vamos analisar o panorama da semana passada e ver quais são as expectativas para o início dessa semana. Dentro da geopolítica, Estados Unidos e Irã ainda não chegaram a um acordo. O cessar-fogo entre eles está bem fragilizado até em questões de Israel seguir atacando o Líbano. Isso por si só já faz com que o Irã precise se defender. Tem outro ponto importante, é que a OPEP ela aprovou o quarto aumento da cota de produção de petróleo desde o fechamento do Estreito de Hormuz no início da guerra. Só que isso é algo que não gera tanto impacto assim no mercado, porque ela é uma oferta temporária, ela é um alívio temporário no mercado, porque o Estreito de Hormuz segue fechado, então a oferta de petróleo ela segue limitada. Então isso é mais manchete do que realmente uma solução palpável. A gente pode ver que tem algumas headlines aqui do Trump falando que chamou o presidente de Israel para conversar e que ele quer que cessem os ataques ao, ao Líbano, justamente para agilizar essa questão do acordo entre Estados Unidos e Irã, que eles aparentemente estão próximos de chegar a um acordo. Então, isso vai ser benéfico para a economia como um todo. Na semana passada foi uma semana bem carregada de dados macroeconômicos e dados bem importantes. No início da semana a gente teve os PMIs, que eles medem o crescimento da indústria, PMIs industrial aqui, mede o crescimento da indústria e principalmente o ISM aqui, que é uma instituição mais que tem mais credibilidade. Vem um dado acima do anterior e acima da expectativa, o que mostra uma economia com setor industrial crescente, e 54 é um dado bem elevado, então é uma economia que tá bem aquecida. No índice ISM de empregos no setor manufatureiro veio um dado acima do consenso também, acima do anterior, o que mostra um setor de serviços em expansão. E os preços no setor manufatureiro eles acabaram vindo abaixo, então mostra um pouco de redução na pressão inflacionária sobre os preços pagos pelos serviços. Mas ainda assim, 82 é um nível bem alto. Na terça-feira a gente teve as ofertas de emprego aqui, o JOLTS, que mostra a questão de oferta de empregos, vagas em abertos, a demanda por trabalhadores, ela veio acima do anterior e acima da expectativa também, e vem um dado bem forte. Isso mostra como o mercado de trabalho nos Estados Unidos vem sendo bem resiliente, e acredito que agora não só resiliente, mas um mercado em expansão. Na quarta-feira a gente teve a variação de empregos privados, que vem um dado bem forte também. E essa composição dos PMIs, junto com JOLTS, pedidos iniciais por seguro-desemprego, variação de empregos privados, eles já nos deram um indício, uma expectativa de que o payroll ia vir relativamente forte. A gente pode ver também que saíram
outros PMIs aqui ao longo da semana. A gente olha mais para o ISM, que o ISM é uma instituição com maior credibilidade. Então o mercado acaba dando mais importância para esse dado. Os PMIs de não manufatura vieram acima, o setor de serviços está em expansão e é um dado bem forte. ISM não manufatura de emprego é um subíndice do PMIs de não manufatura. Ele veio levemente abaixo do anterior e abaixo da expectativa. Ainda assim, é um, é um dado bem relevante. E o ISM de não manufatura os preços mostra também a pressão inflacionária dos custos dentro do setor de serviços. O dado da encomenda da indústria aqui, principalmente excluindo o transporte, é um dado bem relevante, porque mostra que as empresas elas ainda estão demandando bens de capital, por exemplo, que nem pedidos de bem duráveis, aqui excluindo o transporte também. A indústria ela tá com demanda por bens de capital e insumos, ou seja, a expectativa futura de expansão do consumo ela tá crescendo. Então, se as empresas estão demandando mais para produzir mais, é porque uma expectativa de consumo futuro tende a ser mais alta. Yeah. O que mais que teve de importante? Na quinta-feira, a gente teve os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Eles vieram um pouco acima do anterior e acima das expectativas, mas ainda assim dentro de uma faixa bem aceitável, mostrando o mercado de trabalho ainda resiliente. O custo unitário da mão de obra ele, ele veio abaixo, então o custo pelo trabalhador ele está mais barato, o que é algo relativamente bom para as empresas. E já na sexta-feira a gente teve o principal indicador que foi o NFP, que é o relatório de empregos payroll não agrícola, que ele veio bem acima do esperado, veio um pouco abaixo do anterior, que foi revisado, porque o dado anterior era 115 mil vagas criadas, ele foi revisado para 179 mil. Ainda assim, ele tendo vindo abaixo do anterior, não diz muita coisa, porque foi um dado bem forte. Então, apesar de ter tido uma redução de 7 mil vagas de emprego, não é algo tão significativo. E ele tinha vindo anteriormente, esse dado era 115 mil, então foi um dado bem acima do anterior. E agora ele é abaixo do anterior, mas não tanto. E o mercado de trabalho nos Estados Unidos está bem forte, como a gente já antecipou em outros indicadores. A taxa de desemprego ela se manteve em 4,3%. O salário médio por hora ele teve uma leve redução, taxa de participação da indústria se manteve inalterada. E o mercado absorveu esse dado. Ele não foi tão positivo assim para o mercado, porque como os Estados Unidos já está sofrendo com a inflação e o Fed não vê margem para um corte de juros, o mercado de trabalho mais forte ainda em aquecimento e expansão, breca mais ainda as possibilidades de um corte de juros, tanto no curto prazo quanto no médio prazo. Agora a gente vai para essa semana. Essa semana ela é bem menos pesada em relação a dados, mas tem dados bem importantes para serem divulgados, que são os dados de inflação.
É, segunda-feira aqui só tem expectativas da inflação ao consumidor. Terça-feira a gente tem dados do mercado imobiliário, dados do PIB. E na quarta-feira a gente já tem dados do IPC, que é um dado bem importante da inflação, que a gente vai conseguir saber se, em conjunto com o mercado de trabalho forte, a inflação ela segue aumentando. Que a gente já viu dados da inflação passados que eles já estão sofrendo reflexo da pressão inflacionária vindo da energia. Então cabe agora saber se segue contaminando a economia esse choque de oferta na energia. E na quinta-feira a gente tem os dados de produção ao produtor. Temos decisão da taxa de juros também da, da zona do euro. E na sexta-feira a gente tem confiança do consumidor de Michigan e expectativas da inflação. Com base nesse contexto de, de dados de inflação passado fortes, o mercado de trabalho em expansão e provavelmente dados da inflação dessa semana vão vir acima do consenso, bem provavelmente, porque o Estreito de Hormuz ele segue limitando a oferta de petróleo, então com certeza a inflação segue pressionada. A gente pode ver que na CME, que daqui a 9 dias, a gente tem decisão da política monetária do Fed, vai ter decisão da taxa de juros, e a maior probabilidade é que haja uma inalteração dos juros. Existe uma leve probabilidade de um corte que não é muito relevante, é irrisório esse número, 4,1%, 90, contra 96%, que é praticamente uma realidade. E já na próxima reunião a gente pode ver que existe já é uma boa probabilidade, 15%, de um aumento nas taxas de juros. E com base no cenário que a gente está vendo, é algo bem possível de acontecer. Agora a gente vai para o gráfico e dá uma olhada no fluxo, ver como foi a abertura do mercado. O mercado já está aberto. O petróleo já está em alta aqui, já está subindo quase 3% na abertura. Os metais, os futuros já estão um pouco negativos. Aqui o ouro está rondando 0 a 0. A gente pode ver que o VIX explodiu no final da semana passada, na sexta-feira ali, que ele estava girando em torno dos 15, 16, ele subiu para quase 22 aqui, teve uma alta de quase 40%. As bolsas asiáticas fecharam extremamente negativas, as bolsas europeias também fecharam um negativo foram mais moderadas a queda nas bolsas europeias. E o setor de tecnologia teve uma queda bem abrupta. Os semicondutores caíram quase 10%, a Nvidia chegou a cair 6%. E o ETF do Nasdaq, 5% de queda também. Outros índices agora já estão em queda, os futuros aqui do Nasdaq, do Dow Jones e do S&P. E os títulos fecharam em uma alta bem forte na sexta-feira. E o dólar teve um reflexo do payroll também bem forte. Vamos olhar uma visão mais macro aqui do dólar.
A gente tem essa região de oferta, onde é o próximo alvo do dólar a ser buscado. A gente vê que o dólar ele vinha nessa expansão, ele corrigiu até uma demanda que se segurou bastante tempo nessa demanda, que era um volume imbalance, que a gente bateu bastante nessa tecla aqui. E o dólar ele estava nessa acumulação e ele acabou fazendo essa captura de liquidez, buscando. Não precisou buscar uma demanda tão lá embaixo, porque ele já tinha respeitado uma demanda dentro desse range e ele gerou a própria liquidez dentro do movimento de expansão, capturou e agora está dando início a um novo movimento de expansão com bastante influência dos dados do payroll e, e agora com os dados da inflação essa semana, se os dados vierem acima, o mercado ele pode seguir em expansão para buscar esses níveis de oferta. O mercado até pode dar uma corrigida agora no início da semana, esperando os dados da inflação. E caso os dados da inflação eles venham reforçando a ideia de um dólar mais forte, e a expectativa de juros mais altos, o dólar tende a seguir ganhando força e tende a seguir em expansão. Ainda mais que ele já fez o rompimento dessa região da acumulação aqui e fez a captura da liquidez dos fundos aqui da acumulação. Então, o dólar pode começar um movimento de expansão e pode começar a formar um canal para fora desse range aqui. Então, se o dólar tende a dar continuidade no movimento de alta, as emergentes tendem a serem pressionadas, mas como o dólar pode corrigir no início da semana, então as emergentes podem começar a semana subindo. A visão para o euro é a mesma visão para o dólar. Ele estava em uma acumulação, capturou liquidez, atingiu uma, uma oferta numa região de pullback desses fundos aqui e fez o rompimento dessa acumulação aqui, buscando níveis mais baixos. Os próximos alvos são esses fundos aqui. E no início da semana pode haver um rebalanceamento dos preços para buscar esses níveis de demanda, níveis de preços mais baratos. Ou o preço pode seguir rompendo daqui e aí buscar por vendas nas regiões de pullback. O ouro tende a seguir em queda com o petróleo subindo, ainda mais se a inflação seguir aumentando, os juros subindo. Enquanto os juros seguirem subindo, não é nem tanto a questão do petróleo, mas a questão dos títulos seguirem subindo, o ouro tende a ser mais pressionado. Então acredito na continuidade do movimento de queda do ouro. Ele já quebrou esse fundo aqui, já fez o rompimento desse fundo, então ele pode dar continuidade a esse movimento de queda, buscando uma oferta dentro desse range
buscando acima dos 50% aqui, fazendo um alinhamento do fluxo, já seria interessante para vender. Ou ele fazer uma pequena acumulação e já romper, dá para buscar uma continuidade também desse movimento. E os índices, Nasdaq aqui sangrou na sexta-feira, foi uma queda bem forte. O impacto do payroll foi bem forte. A gente já tinha tido relatório da Broadcom semana passada também, que não foi agradável aos investidores. Os investidores eles têm olhado bastante para o guidance e não só para os resultados, mas a expectativa futura de resultados é algo muito importante nesse momento, ainda mais que tecnologia em si já tá bem caro, tá em uma expansão em níveis de preço bem ofertados, então o mercado ele não está aceitando qualquer coisa vindo de tecnologia. O Nasdaq acabou atingindo uma região de demanda, então se os títulos seguirem subindo e os próximos relatórios das empresas não forem tão agradáveis assim, o Nasdaq no médio prazo ele pode dar continuidade a essa queda. Acredito que para o início da semana, como o dólar tende a dar uma corrigida, acredito que o Nasdaq pode dar uma subida no início da semana também. A gente tem que esperar para ver o interesse dos dealers em relação a calls e puts também no pré-market amanhã de manhã. Então o índice pode corrigir um pouco mais e depois pode dar continuidade a essa queda se, se os múltiplos seguirem sendo pressionados. O S&P é a mesma coisa, está numa região de demanda, então o preço ele pode se sustentar nessa região e buscar esses níveis de pullback aqui. E caso o preço suba sem muita aceleração, já é um indício de que o preço pode seguir dando continuidade a essa queda. Então vamos esperar para ver o que o mercado entrega para a gente no início da semana. Boa noite, tamo junto, boas análises.